Boa tarde, gente! Hoje vamos falar sobre um assunto assim extremamente complicado e interessante. A gente vai falar, deixa eu escrever aqui do porão da consciência. O que significa isso, né? O que será que é esse porão da consciência? Muitos aqui já devem ter ouvido falar, muitos aqui já devem ter estudado a respeito, né? Alguns têm até uma certa curiosidade. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Toda vez que eu começo uma live, meu nariz começa a coçar. Deus me perdoe, será que é assim com todo mundo? Eu fico vendo às vezes as pessoas nas lives também. Empurro o óculos e coço o nariz, é muito engraçado. Enfim, né? Faz parte. Então hoje a gente vai falar, né? Eu vou trazer para vocês conteúdos importantes a respeito do que significa esse porão da consciência. Porque isso vai facilitar muito a forma de administrar, a forma de lidar, a forma de vocês conseguirem administrar os percalços que nós vivemos na vida. Quem não os vive, não é verdade? Então, ao longo da live, eu vou trazer para vocês 6 perguntas muito importantes para vocês anotarem, que são, assim, dicas extremamente, assim, significativas, para que vocês possam, que são perguntas reflexivas, para que vocês possam praticar tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu acho importante a gente ter essas coisas, assim, mais, como é que se diz, assim, registradas, né? É muito importante tudo que se fala, é muito importante todo o conteúdo que é trazido, todas as reflexões que eu costumo trazer aqui, mas eu acho que também trazer um pouco de conteúdo para poder registrar esse conteúdo, eu também acho muito significativo e importante. Então, para começar, a gente vai falar sobre esse assunto tão instigante, tão interessante, tão importante, para a gente entender como lidar com os percalços da vida de uma maneira mais administrável, né? Não trazer tanto sofrimento. Então, vamos entender primeiro o que significa a palavra porão. Como sempre eu trago para vocês isso, né? Então, eu sempre, antes de falar das perguntas, antes de trazer as perguntas reflexivas para vocês anotarem, vamos entender o que é porão, né? Porão é um lugar aonde a gente guarda o quê? Aonde a gente guarda coisas velhas, aonde a gente guarda coisas que a gente não usa, aonde a gente guarda coisas, muitas vezes, de heranças, né, da família. Inclusive até que a gente pode achar que vai usar um dia. Então, porão é um lugar, né, que costuma, né, ter muitas casas, sempre tem, né, tem muitas casas que tem porão. Então, porão, a palavra porão, esse lugar, ele tem essa denominação, ele tem esse sentido e esse significado. É um lugar onde eu guardo, né, coisas velhas, coisas antigas, coisas que eu herdei, coisas que um dia eu ainda posso usar, coisas de heranças, coisas inclusive às vezes que eu nem lembro que tem, tá? E consciência? Consciência, existe 2 maneiras da gente refletir e falar sobre consciência. Consciência, assim, ser consciente é o que eu sou, é a minha essência, é esse amor divino, essa porção divina que eu tenho dentro de mim. Então, ser consciência é ser amor, é a minha essência, é a gente mesmo, é você. Ter consciência é ter conhecimento. Aliás, é um pouquinho mais que conhecimento, mas mas parte do conhecimento, parte do aprendizado, ok? Então, o porão da consciência que conteúdos são esses que eu registro, que eu guardo, que estão lá neste porão da minha consciência. Então eu tenho um lugar dentro da minha mente que são guardadas coisas, que são registradas informações e conteúdos, são ali, né, guardados mesmo. Fica ali muitas vezes lá no inconsciente e às vezes vem a consciência, tá? Por isso que o porão da consciência é importante que a gente, de vez em quando a gente tem porões, né? Quando a gente guarda coisas, que de vez em quando a gente faça uma limpeza, que a gente mexa, que a gente olhe. Isso é muito importante. Então,
Porão é o lugar onde eu guardo coisas que eu não uso, coisas que eu herdo, coisas que eu não tenho mais utilidade, coisas velhas, coisas que às vezes eu acho que eu vou usar. E consciência, o ser consciente é ser você mesmo, é a sua essência, é você, né? E ter consciência é ter conhecimento, né? Mas o conhecimento que eu pratico. Então, assim, quem aqui já ouviu falar de autopesquisa? Né? O quanto a autopesquisa, ela é uma prática super significativa para que a gente possa acessar ou entender esses conteúdos que estão no porão, né, e que vêm à tona. Por isso que os percalços, as dificuldades, elas nos incomodam tanto. Porque realmente são esses conteúdos que estão no porão, são essas coisas que a gente guarda no porão e que a gente esquece, que vem, né, provocar as dificuldades que a gente vive, ok? Então, a autopesquisa é uma pesquisa de nós mesmos. E essa pesquisa, ela vai fazer o quê? Ela vai proporcionar uma análise dos seus traços pessoais, das qualidades que você possui, das estruturas de sua personalidade. Vai ter um objetivo, essa autoanálise, essa análise profunda de quem você é, uma pesquisa de você mesmo, ela vai ter como objetivo, como propósito, né, a partir do autoconhecimento, fazer com que você possa evoluir na sua vida, né? E isso vai te provocar bem-estar e bem-estar para as pessoas com as quais você convive, ok? Isso é muito importante da gente entender e compreender, tá? Vou trazer aqui essas 6 perguntas, né, importantes para a gente poder falar um pouco sobre elas. Então, a dica da gente acessar esse porão... Não, antes eu vou dar um exemplo. Vamos lá. O quanto que as mudanças, né, que as dores, essas dificuldades que a gente traz, esses percalços da vida, são provocados por esses conteúdos que estão no porão da consciência. Então a gente muitas vezes quer fazer limpezas da nossa mente, a gente quer provocar mudanças, mas vamos pensar no seguinte, a gente tem uma casa, né, a gente tem uma moradia, um lugar, e a gente quer limpar, fazer uma limpeza dessa casa. Então a gente vai limpar, né, vai remover a sujeira que está nesse ambiente. Mas se eu vou me mudar de casa, eu vou remover tudo. Eu não vou só remover a sujeira, porque a gente vai limpar aquilo que está ali, todo mundo faz faxina em casa, uma vez por semana, ou mais de uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, você remove a sujeira, você tira a sujeira que está ali. É uma limpeza. Quando você muda de casa, o que acontece? Você remove tudo. Por quê? Porque você tem que guardar muita coisa na hora de fazer a mudança, ou seja por uma empresa, ou seja com você mesmo. Você vai contratar aquelas pessoas, ou você mesmo vai começar a guardar as coisas. E você vai precisar limpar aquelas coisas que você vai guardar, né? Você vai perceber quanta coisa que você vai limpar para guardar, quanta coisa velha que você não tem certeza que você não vai usar mais. Então você vai doar ou você vai vender. Às vezes a gente vai perceber até que na mudança a gente tem coisas quebradas, coisas inutilizáveis que a gente vai jogando fora mesmo no lixo, né? Não se aproveita tudo. A gente remove tudo. E isso é a mesma coisa que a gente precisa fazer quando a gente, né, acessa o porão da nossa consciência. Que conteúdo é esse que a gente tem nesse porão, né, que muitas vezes não cabe mais na minha vida hoje? Quantos medos, quantas raivas, quantas culpas, quantas críticas, quantos destemperos de emoções, quanta inveja, quanto orgulho, quanto conteúdo eu percebo, né, que está ali presente na minha vida e que está lá guardado nesse porão da consciência e que eu preciso não somente fazer limpezas diárias. Por exemplo, quem faz um processo terapêutico, busca uma terapia, vai fazer uma limpeza semanalmente nesse porão da consciência, nesses conteúdos que estão ali guardados naquele porão, né? Mas uma pessoa que quer fazer uma transformação, uma mudança significativa nos seus comportamentos, nas suas atitudes, ela vai realmente precisar remover muito desses conteúdos, de transformar. Então vamos entender quais são as perguntas
reflexivas que vão nos auxiliar, que vão facilitar, que vão cooperar para que a gente possa fazer esta tarefa, para que a gente possa começar a agir, né, primeiro, acessando esse porão da consciência. Porque as pessoas chegam aqui no meu consultório, eu tô no meu consultório, né, atuando já no presencial. As pessoas chegam aqui no meu consultório repletas de questões que já estão ali reverberando nelas há um bom tempo. E de repente, eles não aguentam mais, né? Administrar a mente, administrar comportamentos, querer entender. Só que isso são coisas que vêm de muito tempo. Então, fazer essas limpezas desse porão da consciência é esse ir à terapia para esse processo de autoconhecimento semanalmente, pelo menos. E é através dessas limpezas semanais que a mudança vai se instalar, porque realmente eu vou ter acesso e entendimento daqueles conteúdos que eu tenho, que eu preciso ter conhecimento, ter consciência, conhecer, né? Me aceitar que aquilo ali pertence a mim e ver o que eu posso fazer para ressignificar, para dar um novo sentido, um novo significado. Para isso eu tenho que acessar esse conhecimento. Eu tenho que entender, compreender, tenho que trazer para a consciência. Porque o que está no porão está guardado e a gente não tem muito acesso. Então essas 6 perguntas, elas são reflexivas para que vocês possam anotar aí, para que vocês as façam, né? Quem não tem condições de fazer terapia, autoconhecimento, ou quem tem ainda acha que não precisa, ou tem lá suas dificuldades, pode ir começando a fazer isso devagarinho. Mas saibam que essa mudança, de fato, a gente precisa de uma ajuda. Oi, querida Dani, tudo bom? Então, a gente precisa entender que autoconhecimento a gente pode fazer diariamente, mas muitas vezes as mudanças que nós precisamos para a nossa vida, para entender e compreender esses conteúdos que vêm desse porão, desse lugar que guarda tantas coisas que a gente nem lembra mais, né, que precisa ser removido, de fato, transformado, ressignificado, a gente precisa de ajuda. Eu, psicóloga, consteladora, né, eu posso ajudar vocês, porque é para isso que eu trabalho, é para isso que eu me trabalho e é para isso que eu me qualifico, né? Então os terapeutas, os psicólogos, eles têm essa qualificação. Sozinho, muitas vezes, fica meio paralisante. A gente vai até um nível, a gente faz aquela limpeza na casa, como eu falei mais cedo, né? A gente limpa, a gente remove a sujeira. Para mudança, quando a gente vai mudar de casa, a gente vai olhar, tem que tirar tudo. E quanta coisa a gente percebe ali, né? Que é importante. Então, a primeira pergunta, se vocês quiserem anotar, né? Quais comportamentos atrapalham você a manifestar atitudes assertivas, atitudes lúcidas? Será que vocês conseguem anotar, conseguem responder esta questão de quais comportamentos vocês percebem que vocês têm, atitudes, ações que atrapalham a manifestação de atitudes mais coerentes, mais equilibradas, mais lúcidas, mais assertivas, no sentido de ter um benefício? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quais ações você identifica que provém do seu instinto. Elas são instintivas. Você faz e nem percebe. É uma reação. Vem do seu instintivo, da sua reatividade. Vem lá desses conteúdos do porão que você muitas vezes você não tem conhecimento, mas não tem mesmo. Então são reações instintivas. Quais são essas reações instintivas que você tem, que você identifica? Geralmente são reações que a gente não tem muito apreço, que a gente não gosta muito, não é verdade? Terceira pergunta. Qual é a qualidade das minhas companhias, das pessoas com as quais eu convivo, das pessoas que eu coloco dentro da minha casa, que eu coloco dentro da minha casa interna, que é a minha pessoa, que entra, né, e compartilha da minha vida? Qual é a qualidade das minhas relações, das minhas companhias? E isto é muito importante também. Quarta pergunta. As minhas atitudes, os meus comportamentos atuais
atuais, eles estão coerentes, alinhados com a verdadeira razão da minha existência, com o meu propósito da minha vida? Então, se as minhas atitudes atuais estão alinhadas com o meu propósito de vida? Quinta pergunta. Essas minhas atitudes atuais, meus comportamentos, minhas ações conversam com os meus valores? Para isso eu preciso saber quais são os meus valores. Para isso eu realmente preciso ter conhecimento dos meus valores, daquilo que me ancora. Já fiz uma live sobre isso aqui, tá? Procura lá no meu canal do YouTube que tem. Fala sobre valores. Como que a gente vai descobrir propósito de vida? A gente tem que descobrir nossos valores. Então, será que as minhas atitudes de hoje conversam, né, com os meus valores? E a sexta pergunta, o que predomina mais nas minhas ações, nos meus comportamentos atuais? As minhas forças ou as minhas fraquezas? Então essas 6 perguntinhas são muito importantes para que a gente possa refletir a respeito desses conteúdos que estão no nosso porão da consciência. A forma como eu oriento vocês é que vocês possam conversar sobre essas perguntas com vocês mesmos ou com algum terapeuta, uma pessoa que esteja ali te acompanhando, facilitando o teu processo de autoconhecimento, né? Esse é um lugar adequado. O outro lugar adequado é um lugar calmo, um lugar onde você possa meditar, um lugar silencioso, onde você possa realmente entrar em contato com o que reverbera aqui dentro, para você poder responder. Porque vai ajudar na reflexão, vai ajudar na concentração. Uma concentração mais profunda, em reflexões mais profundas. E não responder assim, blá, blá, blá. Responder com profundidade, porque o porão é profundo. O conteúdo que está no porão da consciência, ele muitas vezes está tão bem guardado, né? E tá ali há tanto tempo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que a gente tem muita dificuldade de acessar. Por isso que os percalços, as dificuldades da nossa vida continuam acontecendo. Situações que nos incomodam, que a gente percebe ali que repete. Então, quando eu provoco um aumento do discernimento na vida, eu vou começar a discernir as coisas. Eu tenho que ter maturidade para isso. Maturidade é a capacidade que eu tenho de compreender as coisas e de responder à vida com responsabilidade, comigo e para com os demais. E não ficar agindo nesses comportamentos instintivos, nas minhas fraquezas e pronto, e ponto final. Então o aumento do discernimento e maturidade na vida vai facilitar o enfrentamento de todas as dificuldades que a gente tem. Assim como também pode fazer com que nós nos coloquemos a serviço de ajudar outras pessoas com dificuldades similares, né? Isso é fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil, né? E a não aceitação é uma resistência que é colocada, né, em relação às mudanças que são necessárias. Quantas pessoas que vocês conhecem, muitas vezes vocês próprios, né, ficam ali resistindo, não aceitando que aquele pensamento persecutório que me persegue, que faz com que eu pense muitas vezes em tirar a minha própria vida, aquele pensamento que eu acho que a minha vida não tem jeito, que eu acho que vai dar tudo errado, ou que eu acho que o outro é melhor do que eu, ou que eu tenho um sonho que nunca vai ser realizado, ou que algo que eu tenho muita vontade de expressar, ninguém vai querer ouvir, querer saber. Então são pensamentos, né, e sentimentos que muitas vezes surgem em nós que vêm desses conteúdos desse porão e que muitas vezes não pertencem a nós. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então as dores e os desconfortos as dores e os desconfortos são resultados dessa resistência. Então quando eu não aceito, eu estou resistindo a esse processo de mudança, né? E uma mudança maior, né? Uma mudança ela é um evento muito gigante. Olha o exemplo que eu dei quando você tem uma faxina que você vai fazer na sua casa para limpar a sujeira e quando você vai mudar de casa.
como é complexo esse processo. Quanta coisa você tem que limpar para guardar, quanta coisa você doa, quanta coisa você vende, quanta coisa é inútil, quanta coisa você se desfaz, coisa que você nem percebia que tinha. Então, trazer esses conteúdos que tem no nosso porão da consciência é muito importante. Porque a gente tem que entender que não cabe mais, né, essas inutilidades, comportamentos inúteis na nossa vida. Ficar na raiva, ficar no medo, ficar na tristeza, né, é mais inútil do que útil hoje em dia, né? A gente tem um amparo aí, né, de seres que nos ajudam a olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, porque dói. E como é importante a gente olhar, justamente para a gente limpar esse porão. Só que a limpeza desse porão, o acesso a esses conteúdos, a transformação desses conteúdos, só cabe a você, a mais ninguém. E é importante saber que a gente pode solicitar ajuda e é importante que a gente busque, né, uma pessoa que facilite esse processo. Não vai ser o terapeuta ou o psicólogo, não vou ser eu que vou fazer por você. Eu vou te dar os recursos e os mecanismos, vou te ajudar a entender, a compreender esses porões teus, esses conteúdos que estão no seu porão, para que você mesmo faça essa ressignificação. Então são as suas experiências, são as suas lições, os seus aprendizados, os seus erros, os seus acertos, as suas emoções que precisam depurar para a gente separar esses conteúdos, né? Quando eu falei que eu ia falar mais pra frente sobre a quantidade de conteúdo que muitas vezes nem são nossos, né? Uma informação que já muita gente vem falando, mas que eu lembrei quando eu coloquei o nome dessa live, eu falei, eu vou falar sobre isso. A gente tem, né, se a gente parar, obrigada, irmã, vamos parar para pensar, o número de antepassados que a gente tem. Vamos pensar que a gente tem 2 pais, nós viemos de 2 pais. Nós temos, ainda se precisa de um óvulo e de um espermatozoide, dessas 2 células, para se formar um homem, um ser humano. Então a gente tem 2 pais. Nós temos 4 avós. Nós temos 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós, 2048 decavós e 4096 endecavós. São 300 anos de antepassado. São 11 gerações atrás. Quando a gente faz constelações, muitas vezes a gente vai lá para quinta, sexta, sétima, oitava, às vezes vai mais lá para trás. Então a gente tem, vamos pensar em 11 gerações atrás de mim, 300 anos que se passaram, nós temos 4.096 antepassados, reverberando nas minhas células, nesses meus conteúdos. Então a quantidade de coisa que a gente traz, o porão da nossa consciência, tem muita energia pesada também. Tem muita coisa boa? Óbvio que tem, gente. Mas também tem muita energia pesada. E eu tô falando de dificuldade. Eu tô falando de problema. Eu tô falando de situações, sentimentos e pensamentos que se tornam uma coisa que nos bloqueia, uma coisa que nos impede de sentir bem-estar. Então eu tô falando desses conteúdos que são pesados. Então é uma energia pesada, que para que eu me abra para o novo, para que eu me permita ressignificar, provocar essa mudança, que é o exemplo que eu dei, quando eu quero limpar a sujeira, eu vou fazer uma limpeza. Quando eu preciso me mudar de casa, eu vou retirar tudo, eu vou remover tudo. Então imagina a quantidade de conteúdo que a gente tem aqui dentro, que precisa ser, muitas vezes, removido. E as constelações familiares estão aí para nos ajudar a trazer esses conteúdos à tona, a trazer uma tomada de consciência, de uma compreensão maior daquele problema que eu estou vivendo, daquele pensamento persecutório, de vez em quando eu achar que morrer é o melhor, de vez em quando eu achar que eu não vou conseguir alcançar, já tô velha, 50 e tantos anos, não vou conseguir realizar o que eu quero.
de quantas vezes eu coloco essas responsabilidades fora de mim, porque é o meu marido, porque é a minha esposa, porque são meus filhos, porque é meu patrão, a minha patroa, porque são meus amigos, são minha família. E eu esqueço de olhar para mim, de ver esses conteúdos que eu preciso mudar em mim. Fico esperando essas mudanças fora. Então a gente traz muita coisa, muito porão. É tudo sujo, é tudo encardido, é tudo desconhecido muitas vezes. Coisas que não tem serventia, quebrada, fica aquela energia presa. E é assim que é o porão da nossa consciência. Nós nos aprisionamos e nos bloqueamos por essa energia densa e pesada que a gente carrega. Então, o autoconhecimento, que são as descamar das camadas da cebola, ele é no mínimo para sempre. Porque é muito importante que a gente vá trazendo devagarinho, dentro das nossas possibilidades, com amor e carinho, esse entendimento maior, essa compreensão. Porque eu preciso entender para ressignificar. E uma vez eu trazendo uma compreensão, eu trazendo um entendimento, eu percebendo algo, eu descobrindo algo que está ali, guardado lá nos porões da minha consciência, eu vou ressignificar, eu vou dar um novo sentido. Quando eu dou um novo sentido, eu penso diferente, sinto diferente e automaticamente o meu comportamento é outro. Eu me liberto. A libertação, ela se instala, ela acontece e eu provoco as mudanças e transformações que eu tanto preciso. Então, gente, essas perguntas que eu trouxe para vocês aqui, elas são fundamentais para que a gente as leve no processo de autoconhecimento terapêutico, para que a gente as faça no momento de silêncio, de uma reflexão profunda. Gente, eu canso de falar e vou repetir, sem o autoconhecimento fica muito difícil. Eu atendo aqui no meu consultório, eu recebo muita gente o tempo todo com questões tão pesadas e tão profundas e tão instaladas de anos. E que não é em uma semana, em meses, que essa transformação vai acontecer. Porque eu preciso dar conta de muitas coisas. Não é só o processo terapêutico naquela sessão terapêutica. Eu preciso cuidar da minha saúde física. Eu preciso fazer uma atividade física todos os dias, pelo menos. É de graça você pegar seus pés, colocar uma roupa, um tênis e caminhar 40 minutos por dia na rua. É de graça. Você libera substâncias no teu corpo que provoca a sensação de bem-estar. É gratuito. E isso ajuda muitas pessoas que estão tomando medicações psiquiátricas, por exemplo. Então não adianta vir na terapia. Não adianta só fazer o tratamento psiquiátrico. Tem que fazer atividade física. Então não é só... Você percebe quanta coisa a gente tem que fazer? Outra coisa, tem que cuidar da alimentação. Nós colocamos muito lixo para dentro. Então a gente tem que começar a aprender a equilibrar. Ah, eu não consigo viver só comprando coisas que não inflamam. Mas eu posso trazer um equilíbrio. Então, se eu consigo mediar, eu vou trazendo o quê? Bem-estar. Porque a inflamação, as doenças, elas incomodam, elas dão mau humor, elas dão raiva, elas dão medo. E isso aprisiona. E isso abre conteúdo do porão que tá lá. Então é uma grande oportunidade. Vamos entender as dificuldades, vamos entender os intempéries, vamos entender todas essas questões que a gente vive como grandes oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Isso é muito importante. Então, querer acessar o porão da consciência é muito importante. Existem vários recursos para isso, mas sem um acompanhamento de um autoconhecimento, fica complicado. A gente fica, sabe assim, muito no superficial. Ah, eu vou lá, faço uma coisa, faço outra, leio um livro, blá, blá, blá. Nada contra, eu acho que tudo é maravilhoso. Mas se eu não fizer um acompanhamento sistemático de autoconhecimento, fica muito complicado, gente. Muito complicado. De eu fazer a mudança. Eu só vou limpando. Vai demorar mais. Então é muito importante a gente investir na gente. Porque a gente vai se tornar pessoas mais agradáveis conosco e com o entorno, porque a gente não vive sozinho.
A gente pode até morar sozinho e trabalhar sozinho, mas a gente vive numa comunidade, a gente vive com humanos ao nosso redor. A gente é um ser relacional. Essa necessidade, ela tá aqui dentro de nós, não tem como fugir disso. E é nesta oportunidade da própria relação com o outro que eu me devolvo a mim e que eu posso ter uma grande oportunidade de crescer. Então, eu deixo com vocês aqui hoje a seguinte dica. Não é com pressa que isso vai acontecer. Não é com pressa. Não tenham pressa. Vocês têm todo o tempo do mundo. Porque se não acontecer aqui, vai acontecer lá. Mas vai continuar igual lá. Seja lá para onde eu for. Então, quanto mais eu me trabalho aqui, porque aqui é a grande escola, aqui é a grande oportunidade, mais quando eu for para lá eu vou melhorzinho. Até para um lugar melhor também, né? Então não é com pressa, mas é com consciência e com a sua essência. É coração com sabedoria. Então, ser consciente é ser amor, é ser você, é poder expressar a sua essência. Mas se não trabalhar o que está no porão da consciência, fica complicado. Então essa é a minha dica. Você poderia falar uma live sobre se já estou lá no porão e o que posso fazer para sair, como buscar ajuda? Então, não é estar no porão. O porão existe. O porão, ele tá lá. O porão, ele tá aqui. A nossa consciência tem um porão, que são os conteúdos que a gente guarda. São esses conteúdos que a gente registra. Desde a barriga da nossa mãe, e para quem acredita em vidas passadas, desde as outras vidas. E todas essas informações do meu sistema familiar, como eu disse aqui. Olha quantos antepassados, pensando em 11 gerações, 300 anos atrás. Então, as nossas células. Porque vieram com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós. Então, esse porão existe. O porão, a gente não vai no porão. O porão existe. O tempo todo, esse porão, os conteúdos desse porão, eles vão sair. Eles fazem uma forcinha para sair. Porque quer limpar. Porque a psicodinâmica da nossa mente, ela é, como eu já falei, ela é dinâmica. A gente veio para evoluir. A evolução, ela é inerente ao ser humano. Então, por isso que, muitas vezes, esses comportamentos todos que a gente experimenta na vida, quando a gente não está satisfeito com o comportamento nosso, quando a gente não está satisfeito com uma situação que a gente está vivendo, quando a gente não tá vivendo coisas, quando a gente se sente bloqueado, se sente travado, quando a gente está doente, quando situações ruins acontecem, são conteúdos desse porão vindo à tona. Porque isso tudo são oportunidades de crescimento. Então a gente não tá no porão, o porão tá lá na gente. A gente é que tem que acessar e fazer essa limpeza, né? Quem trabalha com Feng Shui, quem conhece Feng Shui, fala que de 3 em 3 meses a gente tem que tirar as coisas do armário, dos lugares que a gente guarda, que a gente não mexe, para poder mexer nessa energia. Nós somos energia, tudo é energia. E esses conteúdos do porão, eles vêm à tona de vez em quando, na expressão dessas dificuldades. Então, se eu fico resistente, como eu falei, se eu não aceito e fico resistente, isso vai tomando uma proporção gigante na minha vida. Porque quanto mais eu nego, mais próximo de mim fica. Quanto menos eu limpo o meu porão, mais sujo ele fica, mais intransitável ele fica. As doenças mentais estão aí. Tanta desorganização. Tanta confusão, tanta sujeira, quanto lixo mental, né? Então a gente não sai do porão, a gente tem que saber administrar o porão, minha irmã. A gente tem que saber que tudo isso que acontece com a nossa vida e conosco são esses conteúdos do porão que estão vindo à tona. E aí a gente tem que buscar ajuda sempre. Não precisa chegar, como eu percebo muita gente no meu consultório, já no ápice da loucura. A gente pode evitar, a gente pode fazer trabalhos profiláticos, para não chegar no ápice da loucura, para a gente aprender a ter uma vida mais saudável, né? E as doenças e essas situações são os verdadeiros expurgos desse porão, desses conteúdos que precisam ser ressignificados. É isso, a gente não adianta fugir, né? Não adianta fugir. Eu tô aqui, eu cresço, eu tô aqui, eu melhoro, eu caio, levanto, mas eu tô caindo toda hora na mesma situação.
Então, se eu tô caindo toda hora na mesma situação, eu preciso olhar o que eu preciso transformar. Porque eu só tô limpando, eu não tô mudando. Né? Aí a gente transforma, e daqui a pouco vem outra coisa para cair. E assim é a nossa vida aqui. É isso que a gente tem que entender. Tudo é oportunidade de crescimento, tudo é oportunidade de evolução enquanto espírito que somos. Né? Isso aqui, essa matéria, é só um veículo. Isso é muito importante da gente entender. Então não é com pressa, porque a gente tem todo o tempo do mundo. Mas a gente precisa começar agora. Sabe por quê? Porque o amanhã, o futuro, é a repetição do meu presente. Porque o que eu faço hoje vai acontecer amanhã. Então, se eu quero mudança amanhã, eu tenho que fazer a mudança agora. Falei disso numa outra live também. Tá bom? Então, ó, fica meu beijo aqui pra todos vocês. Até semana que vem, na próxima live. E depois vocês assistam. Tem aí as dicas das perguntas. Tem a outra live que fala também sobre esse negócio do propósito de vida dos valores. Tá bom? Tem tudo lá no meu canal do YouTube. Não esquecendo que eu posso te ajudar. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem.